Olha os quadros novos que meu pai fez aí nas últimas semanas. Olha esse de Hollow Knight. Cara, que ideia genial. Quem teve tá de parabéns. Teve até Blue Lock, quadrozinho ali do Simo. Pô, muito foda, né? A galera é incrível escolhendo as artes. Ordem tem um potencial incrível, com vários e vários momentos marcantes e artes incríveis pra virar quadro. Então, eu espero vocês chamarem meu pai lá no número da descrição. Bate um papo com ele, mostra a ideia da arte. Eu tenho certeza que vai ficar incrível e vocês vão adorar. Bora pro vídeo. Certo dia no Japão, Miyamoto contra Doppo. Nossa, bem alto. A polícia de Tóquio sofreu um grande choque. Naquele dia, um homem que se intitulava Miyamoto Musashi apareceu nas ruas. E em Shibuya, ele enfrentou a polícia. Eu acho que aqui é a primeira vez que ele aparece. Mostrava policiais cercando o homem. Ele todos mortos. E quando os policiais tentaram conter, de um a um, todos foram derrubados, incapacitados de se mover. Era como se ele usasse não conheciam ainda. Mas não tinha nada ali. Um dos policiais decidiram atacar com o cacetete, mas num piscar de olhos, tal cacetete estava na mão do homem misterioso. Já pegou, né? De repente, um movimento aconteceu. Era mais rápido que os olhos humanos e do que a própria câmera. O homem caiu no chão e começou a convulsionar. Nossa. Assim, o cacetete pego foi jogado fora. Os outros dois que sobrou decidiu atacar. Decidiu atacar, você é louco. Algo que não temos ideia aconteceu. É engraçado, né? Eles caíram, era como uma cena de um filme. Uma jornalista que contava essa história finalizava dizendo que tal homem estava causando problemas para a polícia. Ele utilizava o nome do espadachim lendário como se fosse seu. Mas quem será que realmente era aquele homem? A cena ia para os domínios do Shinshinkai. Lá, Doppo e Katsumi escutavam os noticiários impressionados. A cena é bom. Para Jack Rama, vendo a mesma notícia. Lá ele aplicava hormônios e olhava sério. Ele se levantava quase batendo a cabeça no teto e pensava: crescendo. Esse cara é forte. A cena voltava pro Shinshinkai mais uma vez. Lá, apenas o som da TV todo mundo já ficou de olho no cara. Pai e filho estavam pensativos. E o narrador dizia que os dois ficaram em silêncio por mais de 30 minutos. Caralho, 30 minutos pensando. Começou a falar e Doppo dizia: você entendeu o que acabamos de ver aqui, correto? Katsumi dizia que sim, seu pai respirava fundo e continuava. Esse cara é de verdade. Katsumi concordava mais uma vez. Ele é o Miyamoto Musashi. Na mansão de Tokugawa, o anfitrião das lutas fumava e perguntava: o que te traz até mim? Eu quero ele. Por que você acha que eu sei o que está acontecendo? Doppo dizia: velhote, você é o homem que construiu uma arena abaixo do Tokyo Dome. Se é nacional ou estrangeiro, isso pouco importa. Eu sei que você possui forte influência no mundo dos mais fortes. Acharam que era coisa dele. Se alguém forte aparecer, aconteceu, é praticamente você. certo que você esteja envolvido. Ninguém, além de você, tem tal controle no Japão. Tokugawa gostava do que ele tinha escutado. Ficou contente. Ficou com ego. E continuava. Ele não usou karatê. Era algo muito mais duro. Ele usava seu corpo de uma forma completamente diferente. Tokugawa respondia: certo, mas o que você está querendo dizer com isso? E Doppo respondia: ele disse que era Miyamoto Musashi, então ele tinha uma espada em suas mãos naquela hora. Tokugawa se impressionava com a percepção do mestre. Já matou ele sabia a charada. de suas espadas ilusórias só de vê-lo na TV. Imagina você tá lendo mangá, capítulo semanal, isso acontece, surge Miyamoto Musashi. Do nada. Era como se ele desenhasse a espada e a colocasse de volta na bainha. Se você comparasse ele com os mestres espadachins desta era, ele estaria 2 níveis acima. Nossa. Eu pedia pra ele esperar e dizia: você está me dizendo que aquele homem é o verdadeiro Miyamoto Musashi? Doppo respondia: não importa se ele é real ou falso, o ponto aqui é que suas habilidades são reais. E é isso que importa pra mim. Tokugawa observava e já falava: ficou todo empolgado. Você aparenta estar um pouco frustrado. O mestre sorria e dizia: é porque eu quero conhecê-lo.
E Quero nessa lutar. hora, a porta se abria. Nossa, Todo ele mundo surgiu! Todos se surpreendiam. Caralho. E dizia, eu estou faminto. Topo olhava em silêncio Nossa, aquele homem tava até lá. que Musashi ia até ele e se desculpava pela interrupção. O mestre dizia que não tinha problema. Tokugawa Nossa, dava era as coisa do boas-vindas ao velhinho espadachim e perguntava: Musashi, o que você acha desse homem na sua frente? Nossa, já tá. Fraco. Sorria e dizia: eu não me importaria de enfrentá-lo antes de comer alguma coisa. Nossa, é O agora. do mundo das Antes lutas de comer. Tava com aquela resposta repentina e dizia: mas ele é o deus da guerra, Orochidopo. O mestre sorria, porém o Caramba. espadachim apenas olhava pra cima e se sentava. Tokugawa continuava: Ele sentou. e você, o que acha disso tudo, Dopo? O mestre respondia: enfrentar você aqui não seria um problema pra mim. Nossa. Eu vim pra te conhecer. Mesmo Pra que eu te pudesse conhecer. apenas te ver, estaria tudo bem pra Mas mim. se Eu quiser sei muito lutar, bem nós que luta. tipo de oponente você é. Olha lá. E acredite, eu estou preparado pra qualquer coisa. Mas antes de tudo, quero dizer que aprecio o fato de ter te visto aqui na minha frente. Ó, uma Musashi lenda. ficava em silêncio e Dopo continuava: talvez eu esteja falando demais. Isso aqui nem parece ser realidade pra mim. Tokugawa dizia: ouviu isso, senhor Miyamoto? Nossa. Ele disse que parece um sonho. Musashi continuava olhando pro céu até que ele dizia: subjulgado. Todos observavam e ele Ué? continuava: Subjulgado. desde quando entrei aqui até o momento de me sentar, eu tentei cortar a cabeça desse homem 3 vezes. Caralho! Cada tentativa. Tokugawa se impressionava, sorria e dizia: Caraca. essa partida será um bom aquecimento até a hora da sua refeição. Musashi Puta dizia que merda. não queria mais comer, ele não se importava mais com isso. O seu foco agora Tentei era o cortar ele Caraca, 3 e ele vezes. sentadão. Passava e eles adentravam na mansão de que Tokugawa. louco. Eles chegavam no dojo e lá eles iriam praticar um pouquinho. Praticar um Tokugawa pouquinho. pedia pra trazer uns equipamentos. Tem um negócio que o pessoal fala de Jojo lá, que é a regra do legal. Não precisa fazer sentido se for legal o bastante pro leitor ficar tipo, nossa, que foda isso! E Baki usa muito isso, né? Tipo, você fica, como assim ele tentou cortar? Isso nem faz sentido. Mas não é tão legal que você fica, nossa, que foda! Não tenta entender, só curte. De prática, Miyamoto ficava pensativo com aquele papo e Tokugawa continuava: Tá pensando peço ou ele tá desculpas tentando pela cortar a demora cabeça para de novo? iniciarmos sua luta, mas eu quero te mostrar quem realmente é Orochidopo. E nessa hora, telhas, garrafas e madeira eram trazidos. Tokugawa dizia que era melhor e mais rápido Dopo mostrar do que falar. O espadachim ficava calado, Só observando vendo. aquela situação, e o mestre começava a tirar sua blusa, até que ele olhava a sério e a pilha de telhas estava destruída. Nossa. Ele fazia a guarda, olhava as garrafas e com a mão, um corte perfeito acontecia No em ar. duas. Oi. A outra era explodida. O estilhaço voava em Miyamoto, porém ele segurava Nossa. bem tranquilamente. E Dopo continuava. caquinha Com aqui. um chute, a tábua Nossa, de isso era o madeira pé dele. cortada, e ele finalizava em guarda, olhando pro espadachim. Miyamoto ficava em Eu silêncio olhava. e o mestre dizia: eu sou Orochidopo. Musashi observava aquilo e dizia: pelos seus movimentos, isso não é realmente luta. É como se você estivesse dançando aqui. Ele É se karatê. virava pra Tokugawa e continuava: eu realmente não entendi o que aconteceu. Por que você trouxe essas pedras e madeira? Dopo perguntava: o que você disse, seu bastardo? Musashi ficava sério e Já Dopo ficou bravo. continuava: então eu tô dançando, certo? Musashi dizia: senhor Dopo, você está ficando maluco. E ali o tom mudava. Nossa. Se o maior espadachim achava que o deus da guerra era brincadeira, É. Dopo iria mostrar do que ele era feito. O mestre parava na sua frente e dizia: que tal ver por conta própria se eu estou Nossa. maluco ou não? Nossa. Tokugawa ficava Já com a em choque cara e o mestre de continuava. quem não tá E aí, do Musashi? a aura de ambos É. começava a sair. Ele tem sempre Dopo essa cara de sorria bobão. e explodia.
seu oponente estava bem na sua frente, então seria uma cabeçada mesmo. Nossa. Quando a cabeça ia tocar o nariz de Oi. Musashi, Doppo estava olhando pro chão, numa velocidade colossal, mesmo que praticamente grudado na sua cara. Musashi havia desviado Olha. daquele golpe. Olha, Segurando empurrou a ele pra cabeça baixo. do mestre, ele dizia: "Você vai ter que me perdoar, Orochi-san, Nossa. mas eu pude ver seus movimentos." Doppo recuava Nossa. e entendia que lidar com aquele Ele homem viu tudo era um antes. cenário de opressão. Ele já estava ofegante, mesmo antes de acontecer uma luta de Caraca, fato. mano. E Musashi continuava: "Os movimentos que você me mostrou agora, cortando e quebrando aqueles objetos, eu os conhecia desde o começo. Tais movimentos fazem parte das reais artes marciais." Doppo ficava em silêncio e Musashi continuava: Tá, ele reconheceu. "Eu pude ver através de seus golpes, mesmo usando eles no ar ou em objetos, eu pude vê-los sendo usados numa luta real. Pra falar a verdade, seus movimentos são formidáveis. Se acertasse um oponente com tais golpes, seria mortal. Golpes pesados, direcionados em pontos vitais. Acredite, Sr. Orochi, eu os pude ver perfeitamente." Doppo não gostava muito de ouvir aquilo e dizia: "Bom, está certo, mas deixa eu te dizer. Você foi capaz de se esquivar da minha cabeçada surpresa, mas você não foi capaz de me contra-atacar. Mas Ele você não entrou quis, nessa esse é o caneca problema. aqui, e o preço pra isso é bem alto." Musashi olhava a sério e falava: "Não tem problema, porque eu vou aceitar os custos." Não. Com muita maestria, ele mexia suas mãos e olhava a sério. Em suas mãos, Fudeu agora. ele segurava algo, até que ele gritava e lá estava, 2 espadas em sua mão. Nossa! Doppo sorria e falava: "Sério, Eu sabia percebi que tinha agora espada." você vai ficar sério." Musashi pisava, olhava pro mestre e lá estava, sua espada, apontada pro rosto de seu oponente. Doppo saía do raio de alcance do espadachim e Nossa. pensava: "Dessa distância, Caralho, ele pegou as espadas se uma espada rápido, hein? estivesse bem aqui na minha frente." Musashi gritava, pisava e o ataque acontecia. Doppo bloqueava e a intenção assassina de Musashi mudava o ambiente na Olha, Caramba, lá agora a caralho. cara dele Estava ficou séria. cortado ao meio ilusoriamente. Olha. Doppo ficava chocado, Caraca. até que aos poucos ele começava a recobrar a consciência. O espadachim dava risada e dizia: "Então, Orochi-san, O golpe ilusório. parece que você realmente estava dançando no final das contas." Ao dizer Zoou, isso, um direto chegava no meio da cara do mestre. merda. Doppo caía sangrando e Musashi dizia: "Eu nem precisei te matar." Mas ao falar isso, o mestre girava, se erguia com uma mão, saltava e pousava em pé em guarda. Tokugawa dizia: "Essa posição, ele vai usar a postura do céu e terra Nossa. invertidos." Caralho, o nome. Céu e pra terra cima invertido. sério de agora em Nossa, diante. agora qual vai Musashi ficar sério? perguntava: "Você está bem, Sr. Orochi?" E Doppo Nossa, aí respondia: sim. "Hã? Eu ainda estou em pé, o que tem de estranho com isso?" E Musashi dizia: "Bom, você não foi cortado por mim? Será que você realmente está bem para continuar?" Nossa. Doppo sorria e dizia: "Sim, foi bem aqui que você cortou, você fez um grande corte pelo meu corpo. Porém, só isso não vai me matar." Musashi Caraca. respondia: "Então quer dizer que eu não consegui alcançar o seu coração?" Doppo dizia que sim, afinal foi apenas um corte falso, correto? Nossa, Musashi falso ficava em ou silêncio, verdadeiro, e agora? pensativo, até que ele dizia: "Você diz que é falso." Doppo o interrompia e dizia: "Miyamoto, use todo o seu potencial contra mim." Caramba, Aqui cortou ou não deve cortou? ter alguém que Essas- possa te ajudar com isso." É aquele corte Musashi ilusório ficava lá. em silêncio, Mas que começava lá a mata pensar também. mais uma vez e dizia: "Então você disse que é falso, né? Mas não resiste a um corte real." Ele pensava mais um pouco Ele e dizia: resistiu ao "Ok, corte falso." você tá certo. Tokugawa, você tem uma espada aqui pra mim?" O anfitrião da Nossa. trupe Vamos fazer um respondia: corte "Por verdadeiro mais que eu não agora." seja um Tokugawa clássico, eu ainda sou um Tokugawa. O tesouro nacional Kuritá Nossa. seria usado ali. Tal espada era uma herança da família de Tokugawa. Musashi a desembanhava com carinho. Não é só uma a espada. observava e dizia: "Essa é uma boa katana." Ó, Ela só ele vai elogiou. servir
Ele se desculpava pela demora e... Lembra que ele jogou um monte fora lá na arena? Desculpar, na Eu não verdade, era achava ele. mal, pô. Tokugawa observava aquela confiança do mestre e dizia: Doppo, mais tarde eu posso te dar uma explicação mais bem Puta detalhada. merda. Mas Mas esse e aí? homem aí Vai na sua matar eles frente com esse não é uma simples cópia do espadachim lendário. É Esse ele homem mesmo. é o verdadeiro Miyamoto Musashi. Doppo olhava e dizia: o quê? Nossa. Entenda que eu não preciso de uma explicação detalhada de nada. Eu estou muito bem com tudo isso aqui. Eu não preciso saber de mais nada. Agora, você precisa deixar eu decidir se ele é ou não o verdadeiro espadachim Ele lendário. não acreditou justamente ainda. por Que você isso que fala, eu quero eu que ele quero ver. segure uma katana agora. Nossa. Tokugawa insistia: me desculpa, Doppo, mas você precisa estar ciente de fato que ele Nossa. tem uma katana real na sua mão. Oh, cara. Ele é Miyamoto Musashi. Caramba, O mano. Tokugawa- Ele é o Musashi, meu. Você não E tá antes de entendendo. completar sua frase, Doppo interrompia: ele não é o primeiro oponente armado que eu enfrentei. Entenda, Mas ele é o Cara, mas oponente. você já temos tomou voando as um nossas pau próprias sem armas. espada, A mano. espada na mão e no pé. Mesmo que seja uma lança ou uma katana, eu não sou inexperiente a ponto de ficar abalado com tais armas. Musashi começava a dar risada e dizia: você diz coisas engraçadas. Nossa. Sério mesmo, vocês todos Oi, aqui o são engraçados. demônio rindo. Sua fala não soa como algo que o deus da guerra diria. Sua fala soa humano demais pra mim. Caralho. O deus da luta pode Nossa. cair num único corte e ele vai estar apenas enfrentando uma katana ou uma lança. Por isso eu te digo, comece a dançar do nada. Tokugawa se impressionava com dançar. aquela audácia, já Doppo ficava respirando fundo. E Musashi Ele levou a sério, né, o que o cara continuava. falou, Vamos o deus da ver, guerra. O karatê é uma brincadeirinha de criança. O que Nossa. você pode fazer enquanto brinca? Ao escutar aquilo, Doppo pisava fundo, a madeira do solo quebrava e ele disparava. Enquanto chegava cada vez mais perto, Musashi se movimentava e com o seu oponente praticamente na sua cara, um chutava e o outro finalizava o movimento. Porém, o chute era esquivado, já a espada Pegou. ia cada vez mais fundo, Nossa. até o rosto do mestre. Ao tocar, Musashi o jogava pro solo. A espada cravava na Nossa. perna, mas ela era removida. O espadachim olhava e dizia: não se preocupe, eu não cortei Caramba. ele. Apenas pressionei um pouco. Ele erguia Olha. sua mão e mostrava: eu fiz assim. Olha a precisão Apenas desse um filho da pouquinho de puta. pressão. Logo ele não foi cortado. Só um pouquinho Ele de pegava pressão. uma madeira do chão e dizia: mas com isso aqui vai ser diferente. Ele jogava pra cima e o corte acontecia. Cortou a Musashi madeira. Continuava: se aplicar um pouco a mais de Nossa. pressão, será cortado. Mas no final, vai ser a espada quem decide quem ela quer cortar ou não. Caralho. Pela pele do alvo, todos irão saber o que foi ou não cortado. Essa sua herança de família aqui, Tokugawa, foi quem decidiu isso. E saiba que a Nossa. espada sempre dirá a verdade, Olha. mesmo se ela for Olha a pira desrespeitada. dele. Nesta hora, resolveu. galera, sangue começava a pingar. Não era pra cortar. E Musashi se dava conta que Doppo havia acertado ele de raspão. Nossa, o lá o espadachim rosto sangrando. sorria e dizia: então é isso. Talvez eu me arrependa do que eu acabei de fazer aqui. Conhece aquele ditado? Uma espada que pode cortar tudo pode ser a mesma espada que não pode cortar sequer o papel. Mas Nossa. aqui a situação é diferente. E nesta hora, o Caramba. narrador começava a contar com Doppo desolado no chão. Cacete. Como um Depressão. perdedor. Ele se deitou no chão e ficou lá, aos pés do vencedor. E Musashi Nem continuava: tentou levantar. Doppo, sua perna é uma lâmina verdadeiramente magnífica. Eu te elogio aqui de forma genuína. Porém, galera, mesmo ouvindo aquilo, mesmo sendo elogiado... Oi, pelo todo maior de esquisito todos o os desenho espadachins, da orelha. A realidade era irrefutável. Ele havia sido cortado e o karatê Caramba. caiu pela espada naquele dia. Caralho. Pessoal, uma pergunta que eu recebi esses dias, Caceta, mano. mas agora eu quero fazer pra vocês.
E se fosse o Doppo no seu auge, como vocês acham que essa luta iria acontecer? Cortada no mesmo. O Doppo daria mais trabalho pro espadachim, porém no final seria derrotado do mesmo jeito. Também acho. Comentem a opinião de vocês, deixem um like pra ajudar o canal, segue a gente lá no Instagram e é isso aí, pessoal. Um abraço, mano. fiquem com Cara, Não sai. E ele tinha acabado de chegar aí, né? Caraca, o bicho é chegado e muito tava foda. com fome ainda. Nossa, que cara doente. Vamos lutar um pouquinho aqui antes de eu comer qualquer coisa, vai, dá tempo. Essa parte aqui foi muito e engraçada. ele continuava. Ah, eu fui subjugado 3 vezes. Eu já tentei Nossa. cortar esse cara 3 vezes e ele não morreu ainda. Puta que pariu aí, você fala, E caralho. os dois lá parados. E o velho não tá vendo E é nada. muito foda ele só ter surgido do nada e depois que começa as coisas. É que depois daqui que ele mata o Hetsu, né? Lá que a gente viu o vídeo. E vai ter Musashi contra o Yujiro, eu acho ainda. Nossa, tem muito aí desse Musashi ainda, rapaz do céu. Continuar vendo aqui os vídeos dos confrontos. Vamos lá.